Palavras do profeta Isaías: Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas o povo que andava em trevas viu a grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte raiou uma luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu, Jesus Cristo, eu vim ao mundo para buscar e salvar o perdido. Eu vim ao mundo para estender as mãos ao necessitado e conduzi-lo aos pastos verdejantes. Fora de mim não há salvação. Fora de mim não há libertação. Fora de mim é impossível ir até o Pai Celestial. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vocês que têm sede, vinde a mim, beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vinde a mim, abandone o pecado, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vim ao mundo para buscar e salvar o perdido. Essa é a minha missão. Todo aquele que vinha até mim, de maneira alguma eu rejeitarei, de maneira alguma eu abandonarei. Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E após ter sido traído, Jesus foi aprisionado. E ao ser aprisionado, Jesus foi torturado. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi chicoteado, recebeu sobre si o peso do pecado da humanidade. 39 chicotadas. A luz que veio ao mundo para libertar os cativos e os oprimidos. Pregou a paz, anunciou o amor e demonstrou com a sua própria vida o que é o verdadeiro amor. Tenham sobre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. E assim, Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estavam sobre os seus ombros. Jesus Cristo
Filho de Deus, o Messias, o Salvador, veio ao mundo e se entregou, assumiu o nosso lugar. Este castigo era a humanidade que merecia, e Jesus assumiu o nosso lugar. E hoje estamos demonstrando quão grande foi o amor e a entrega de Jesus Cristo pela humanidade. E após todo o castigo e a sua crucificação, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito, dizendo: está tudo consumado, perdoando todos os pecados da humanidade. Houve trevas neste momento, e o Senhor Jesus Cristo foi recebido pelo seu Pai. Como cego eu andei e perdido fiquei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O que vocês acabaram de assistir não se aproxima nem 1% do que Jesus Cristo de fato sofreu, do que Jesus Cristo de fato sentiu. É apenas uma encenação. Essas manchas vermelhas nessa túnica é tinta. De fato, eu fui chicoteado, o chicote é de verdade, mas eu estou com a proteção aqui nas minhas costas. A coroa de espinho também é de verdade, mas são espinhos pequenos. A coroa de espinhos que foi cravejada na cabeça de Jesus tinha cerca de 5 a 10 centímetros. De fato, aquela coroa de espinhos adentrou no crânio dele. Eu não tenho nem mesmo a índole. O meu caráter está longe de ser um caráter igual ao de Jesus Cristo. Eu sou um pecador como qualquer um de vocês que estão assistindo. Repita, é só uma encenação. Mas há 2000 anos atrás, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 2000 anos atrás, um inocente levou sobre si a culpa dos nossos pecados, a culpa da nossa desobediência, a culpa da nossa prostituição, a culpa da nossa rebeldia. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, levou sobre si. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, e para provar esse amor, Ele não nos deu ouro, Ele não nos deu prata. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não nos deu nenhuma riqueza. Ele nos deu Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Nós estávamos desgarrados, estávamos condenados ao pecado, estávamos destinados à morte eterna.
Mas Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por meio do sangue que verteu, por meio do sangue que escorreu pelaquela cruz, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós podemos ser libertos. Jesus Cristo morreu na cruz abandonado para nos dar vida, para te dar vida. Jesus Cristo morreu para nos vivificar. Jesus Cristo morreu para abrir um novo e vivo caminho por meio do seu sangue, o caminho da salvação. Mas sabe qual é o problema? Nós sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e continuamos amando o pecado. Sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar das trevas e continuamos andando nas trevas. Sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar da condenação ao inferno, mas mesmo assim insistimos em caminhar de mãos dadas ao diabo, que condenado ao inferno já está. É tempo de valorizar o sofrimento de Cristo na cruz. É tempo de valorizar cada gota de sangue que foi derramada ali naquela cruz. Foi durante apenas alguns minutos que eu carreguei essa cruz, que ali eu fiquei segurando aquela cruz apenas alguns minutos. O nosso Jesus não. Das 9 até as 3 da tarde, durante 6 horas, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida miserável, Jesus Cristo esteve ali pregado naquela cruz. E a pergunta é: até quando? Até quando vamos insistir em permanecer no pecado? Até quando insistiremos em permanecer nos alimentando de tudo aquilo que é podre, sujo e imundo? Até quando iremos zombar de Jesus Cristo na cruz? Os soldados romanos zombaram de Jesus. Os fariseus zombaram de Jesus. Mas ainda hoje muitos são os que zombam de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sabendo que ele morreu na cruz, mas não se prostra aos pés da cruz para clamar pela misericórdia. Ainda há tempo. Você ainda tem tempo de olhar para a cruz e saber que ali naquela cruz era para você estar pregado, mas Jesus Cristo foi pregado no seu lugar. E esse Jesus que morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas antes de subir aos céus ele disse: eu voltarei. Eu voltarei. Breve Jesus Cristo voltará. Todo olho verá. O som da trombeta ecoará por toda a terra. E ainda mais alto do que o som da trombeta vai ser a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. Pastor, quem são esses benditos do meu Pai? São aquelas pessoas caridosas? São aquelas pessoas gente boa? São aquelas pessoas que não fazem encrenca com ninguém? Você pode ser tudo isso. Você pode ser gente boa. A sua vizinhança pode te amar. A cidade inteira pode ir com a tua cara. Você pode ser um homem ou uma mulher mais legal dessa cidade, mas sem Jesus, você não é bendito, você não é bendita. É por meio de Jesus Cristo. É por meio de uma aliança, por meio daquele que morreu na cruz e que ressuscitou, que nós nos tornamos benditos de Deus, nosso Pai. E Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai. Só ouvirá esse convite. Só poderá escutar o vinde a mim, benditos do meu Pai, aqueles que verdadeiramente se prostraram aos pés da cruz e fizeram uma aliança com o Senhor Jesus, o confessando como o único e suficiente Salvador. Nós ainda temos tempo, talvez só um pouquinho de tempo, talvez somente um pouquinho de tempo nós temos antes da volta de Cristo. Enquanto você tem tempo, aproveite este tempo. Olhe para a cruz do Calvário.
se prostre aos pés de Jesus Cristo e faça uma aliança sincera e verdadeira com Ele. Se torne filho e filha de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido das drogas, do alcoolismo, da criminalidade, da prostituição, do adultério, de tudo aquilo que é condenação. Ele veio ao mundo e morreu na cruz para nos libertar. Segure na mão de Jesus. Se prostre aos pés de Jesus. Você que está desviado e afastado da presença de Deus, volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. Segure na mão de Jesus enquanto há tempo. Seu Deus, em nome de Jesus eu oro, clamando a Deus o estender da tua mão poderosa sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada coração, amado Deus, que testemunhou a mensagem da cruz aqui sendo ensinada. Que o teu Espírito Santo, amado Deus, venha fazer a obra. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha tocar no coração de homens e mulheres. Que o teu Espírito Santo venha conduzir vidas, ó Deus, aos teus pés. Onde há cura, onde há libertação, onde há salvação. Não existe lugar seguro, Senhor. Não existe salvação longe do teu Filho Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocar no coração com a tua bondade, com a tua misericórdia, fazendo a obra que só o Senhor pode fazer, que é conduzir corações aos teus pés. Abençoe, Senhor Deus, o povo dessa cidade. Abençoe, Senhor Deus, a cidade de Guaratinga. Que a mão poderosa do Senhor sobre essa cidade esteja estabelecida e que os teus planos e os teus propósitos, ó Deus, planos e propósitos de paz, para dar um futuro para essa cidade de bem, que assim seja, Senhor, a tua mão poderosa, a operar nessa cidade todas as promessas e riquezas da tua palavra, que a tua salvação, como um manto de misericórdia, alcance vidas e mais vidas nessa cidade, em nome de Jesus Cristo.